Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Tarcísio Azevedo, eu sou enfermeiro, sou residente no município de Cuité. E estou aqui para trabalhar um pouquinho, de refletir com vocês a respeito das contribuições que o exercício físico pode proporcionar às pessoas da maioridade. E aí, para iniciar esse momento, eu queria fazer alguma colocação aqui que é interessante fazer. O exercício físico é interessante que se entenda que é algo que é planejado, que tem objetivo e que tem início, meio e fim. Um exemplo de exercício físico que a gente pode citar aqui são as aulas de aeróbica, de zumba, que elas têm um certo período e em seguida elas terminam. E as atividades físicas que os estudos nos apresentam são aquelas atividades que são feitas no cotidiano das pessoas. A exemplo do que as mulheres domésticas, donas de casa, fazem. E aí nós estamos aqui para falar especificamente de um exercício físico que eu particularmente admiro muito, e na vivência com pessoas da maioridade ou com idoso, percebi que a maioria dos idosos, aliás, tem uma grande afinidade por esse tipo de exercício físico, que inclusive traz a memória, enfim, traz a questão da cultura do idoso e trabalha de forma bem interessante com os idosos. Então, a partir disso, eu criei uma poesia e vou apenas compartilhar com vocês 2 estrofes para que no final a gente seja capaz de identificar qual é o exercício, aliás, que eu estou falando aqui na poesia. Então eu disse assim: a música é algo antigo e que traz animação. Por isso, quando ouvimos alguém tocar, logo procuramos alguém no salão. Os estudos apresentam que não é só animação, mas se praticado, contribui para a saúde de toda a população. E aí, pessoal, que exercício físico é esse que eu falei na poesia? Bem, não sei se vocês entenderam, mas a minha intenção foi de trabalhar aqui com a dança, o forró, que é muito conhecido por vocês. E aí, estudos apresentam que o dançarino de forró, ou seja, o idoso que dança forró, ele tem primeiramente o enrijecimento, ou seja, ele é um idoso que tem os músculos, vamos dizer, trabalhado, fortificado, que ele tem uma maior probabilidade de se desenvolver nos demais exercícios que ele participe, porque ele tem os músculos enrijecidos. Um outro ponto muito importante que a literatura, que os estudos orientam sobre a dança do forró é a memória. O idoso que é praticante, que dança, que se diverte, que vai às festas e que pratica a dança, ele tem a memória ativa, ou seja, ele é capaz de contar fatos desde a sua infância até os dias atuais com mais facilidade em relação ao que não faz esse tipo de exercício. E aí é interessante a gente lembrar que no momento em que o idoso faz opção, ou seja, é um dançarino do forró, ele precisa lembrar se ele toma a medicação, se ele toma algum tipo de medicação, porque se ele tomar, ele tem que estar obedecendo às orientações do médico. Se ele não toma nenhum tipo de medicação, é interessante que ele procure ir ao serviço de saúde para fazer algum tipo de avaliação para se manter, para ter uma vida equilibrada com relação à sua saúde. E aí é importante ainda que ele procure se hidratar através da ingestão de em torno de 2 litros de água por dia. Interessante também que ele possa ingerir outros tipos de líquido. Aí sugiro, como enfermeiro, que seja usado as frutas daqui da região para que esse idoso possa tomar os sucos. Lembrar de não ingerir sucos produzidos na indústria, ou seja, produtos industrializados. Lembrar da alimentação, procurar ingerir alimentos
com pouco sal, com pouco açúcar e com pouca gordura. Se lembrar sempre de tomar banho, e aí aquele banho direito, e procurar ter cuidado principalmente com os pés, hidratar os pés, massagear os pés, lembrar de usar roupas confortáveis para que facilite a locomoção, facilite na hora de querer fazer movimentos e gestos, lembrar de calçar um sapato que seja confortável nos pés, que já seja usado há algum tempo, para não ter nenhum problema de saúde. Lembrar também que é importante que esse idoso faça opção por estar em grupo. E aí é interessante que seja o grupo familiar. Se não for porque mora sozinho ou por um motivo ou por outro, ele faça a opção por movimentos leves. E aí lembrar que aqui no município de Cuité, se alguém, por exemplo, diz que não tem opção de ouvir forró ou de ouvir música, a gente sabe que no momento o idoso ele recebe um benefício do INSS e ora ele pode adquirir um sonzinho portátil desse e através desse aparelho portátil de som, ele pode ouvir a rádio 89 ou 87, são rádios locais, e ter acesso à música, à dança e outras situações que as rádios apresentam, que é muito interessante para o idoso. A exemplo da Santa Missa, do programa de viola e de outros tantos que o idoso possa usufruir para ter sua qualidade de vida. Diante do exposto aqui, eu estou na minha casa e desejo que vocês fiquem na casa de vocês e que tenham saúde e qualidade de vida.